Vamos lá. Olá, né? Espero que estejam todos bem. Dando seguimento ao nosso estudo de aulas, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre os seios da face, marcos topográficos do crânio e linhas do crânio, certo? Que são conceitos que vocês têm que ter ciência para poder entender os protocolos de aquisição de imagem de crânio e face. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando posteriormente, mas é bem fácil, é uma revisão daquilo que vocês já conhecem. Então não é nada nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada do outro mundo, certo? Vamos lá, seguindo. Separei esse slide em 2 momentos. Primeiro momento nós vamos revisar os seios da face, certo? Qual a importância do estudo de seios da face para incidências? Nós temos as radiografias de seios da face, né? Onde a sua rotina compreende fazer um Caldwell e um Walters, ou frontonaso e mentonaso, e existe ainda o perfil de seios da face, certo? Nós estudamos nos outros slides os ossos e vimos que existem alguns ossos que são classificados como ossos pneumáticos, ou seja, são aqueles ossos que têm presença de ar, certo? E tem algumas funções fisiológicas para o nosso organismo. Esses ossos pneumáticos, eles comportam o que chamamos de seios, certo? E por estarem localizados na face, esses são classificados como seios da face, certo? Ou seios paranasais. Vamos lá, aqui um conceito básico, só para vocês relembrarem. Seios da face são seios paranasais, né? Onde abrigam uma quantidade de ar, ou seja, são cavidades aéreas, certo? Que vão auxiliar na circulação do ar, que é inspirado e expirado pelo aparelho respiratório. Eles estão situados ao redor da cavidade nasal e são todos pareados e algumas vezes simétricos, sendo sempre bilaterais, ou seja, tem do lado direito e também tem do lado esquerdo. Existem 4 diferentes pares de seios e eles são chamados seios maxilares, seios frontais, seios esfenoidais e seios etmoidais. Eu tenho 8 seios, 2 pares de cada um desses listados aqui, certo? Essa imagem está um pouco pequena, mas a próxima imagem está maior, só para vocês terem noção de localização, ok? Os seios da face têm como objetivo, né, auxiliar no processo circulatório de ar no nosso sistema fisiológico e isso não faz com que exclua a capacidade de ocorrer quadros patológicos relacionados a essas cavidades. Por isso que existem as incidências de face que são muito solicitadas, principalmente em cidades que têm alto índice de poluição do ar, certo? Que acaba comprometendo essas funções fisiológicas e causando prejuízo para o paciente. Aqui tem uma imagem embaixo, né? O paciente numa vista anterior e o paciente numa vista lateral, em perfil. E a localização aqui, ó, frontal, o etmoidal, que seriam esses pontinhos aqui, ó, certo? O seio maxilar, número 4, e o seio esfenoidal, bem ao centro. De lado, dá pra ver também, aqui, ó, o esfenoidal, o maxilar, o frontal e o etmoidal, certo? A sua localização se dá, como o próprio nome já faz referência, né, aos ossos que comportam os mesmos e são esses ossos classificados como ossos pneumáticos, ok? Olha uma vista maior para vocês aqui, certo? Olhem em lilás o esfenoidal, o etmoidal, o maxilar e o frontal, ok? Então, como até já vimos na primeira aula de crânio, assim que iniciamos a unidade de crânio, vocês viram que fizemos aquela revisão, né? Quantidade de 8 seios paranasais, e esses seios paranasais são alocados nos ossos respectivos pelos nomes que eles levam. E eles podem ter processos inflamatórios, né? Que vem as ites. Então, a radiografia, ela demonstra níveis de secreção, né, percentual de secreção naquela região, naquela cavidade. Por isso, através de manchas, né, uma tonalidade menos opaca,
Daí a eficiência para radiografar os seios da face e conseguir um laudo que o médico consiga acusar ou descartar a possibilidade desses processos inflamatórios, ok? Bem fácil, é jogo rápido. E agora nós vamos entender um pouco sobre marcos topográficos do crânio. Por quê? Quando se fala em radiografia, em radiografar alguma coisa, eu sempre falei para vocês que o menos contato possível que você possa ter com o paciente, melhor será, né? Você evitar de estar tocando no paciente, você evitar de estar constrangindo aquele paciente, tocando demais, e acaba sendo incômodo. Então, o profissional de radiologia, ele tem que ter essa ciência de localização espacial anatômica, né? Quais são os marcos topográficos que vão me dar referência anatômica acerca daquela estrutura, para que eu consiga, né, colocar o meu marcador, colocar a minha colimação, colocar o meu receptor de imagem na posição correta, sem que eu precise estar tocando de imagem para o paciente, sendo melhor para mim e para o paciente também. Então, são esses marcos topográficos que vão lhe dar esse norteamento, vão lhe dar essa visão, certo? E se falando de crânio, nós temos os marcos topográficos do crânio, que são alguns pontos de referência que de forma externa você consegue analisar e otimizar, né, a localização desse raio central, desse chassi. E nós vamos ver um pouquinho aqui, também tem uma revisão no início do slide de crânio, certo? Vamos lá. Numa vista anterior, seja vista de frente o paciente, nós temos aqui alguns pontos importantes. O primeiro que nós vamos partir do princípio de localização espacial é o plano médio sagital, certo? Que é aquele plano que divide o indivíduo ou a parte exatamente em lados iguais, direito e esquerdo, certo? Está bem no centro do paciente. Plano médio sagital. Alguém lembra do termo glabela? Quando estudamos a anatomia separada do osso frontal, eu mostrei para vocês que uma das principais estruturas em depressões anatômicas desse osso seria a glabela, que seria utilizado aqui neste momento para referendar um marco topográfico para o raio central de crânio e AP, ok? Então a glabela aqui, ó, ela fica bem ao centro do encontro dos supercílios, certo? Logo um pouco abaixo, quase que no início aqui, ó, do nosso nariz, né? Onde nós temos a presença dos ossos nasais, você tem o násio, glabela, násio, certo? Descendo um pouco mais aqui, onde tem essa comissurazinha que termina a cartilagem do nariz, né? Eu tenho o que eu chamo de acântio, certo? Descendo mais um pouco, eu tenho o mento, certo? E aqui no ângulozinho da mandíbula tem um ponto que eu chamo de gônio, ok? Os principais, vamos recapitular: glabela, certo? Násio, acântio, mento e gônio são termos, né? São nomes de conceito, são nomes, na verdade, de posições externas da nossa anatomia, que vão dar essa referência para que vocês consigam posicionar bem uma estrutura, uma região e por aí vai, certo? Outra linha bastante importante, principalmente nos perfis, que nós vamos ver mais à frente, é o que nós chamamos de lip, certo? Não é ligação igual a TM paralela, é a linha interpupilar, que assim como o plano médio sagital, ela é uma linha imaginária que traça as duas órbitas, que passa entre os dois olhos. Por isso o nome interpupilar, certo? LIP, linha interpupilar. Vai ser utilizado como referência para que você saiba se o paciente ele está no perfil verdadeiro ou não, certo? Vamos lá, já falamos da glabela, násio, acântio, mento, gônio. Esses pontos são todos levados em consideração quando vocês vão colocar o raio central, certo? O ângulo do raio vai estar passando aqui, ó, e vocês vão ter o aproveitamento dessas estruturas específicas, certo? Não esquecendo, claro, do plano médio sagital e da LIP visto anteriormente,
certo? É até interessante que vocês façam um esboço no caderno, vá colocando essas estruturas, porque acaba que são estruturas que vocês vão ver a todo momento e vocês precisam se familiarizar com esses termos. Vamos lá? Vista lateral ao perfil, ainda assim eu vejo glabela, násio, acântio, mento, ponto mentoniano, o gônio, que é o ângulo da mandíbula, mas aqui eu consigo ver algumas estruturas na base do pavilhão auricular. Inclusive, vocês já conhecem algum desses termos, que já vimos incidência de cervical, né? Olha aqui o tio, topo de inserção da orelha, pavilhão auricular, certo? Trago, que é esse pontinho aqui que antecede o meato acústico externo, certo? Eu já acrescento aqui para vocês o termo de MAI. MAI com E, meato acústico externo. Aqui eu consigo visualizar, ó, todos os pontos que foram vistos anteriormente na análise do crânio, né? Dos marcos topográficos do crânio. Esses pontos de referência, eles vão valer, né, para o estudo, para desenvolver o protocolo de crânio, não apenas para a entrada de raio central, mas também para a saída, porque o raio central, o fóton de radiação, ele adentra num lado e sai no outro. Então, você tem que ter sempre essa ciência de localização, para que daí você consiga angular o raio e conseguir executar a rotina de forma correta, ok? Creio que essas linhas de posicionamento, muitos de vocês até já saibam os termos, né? Mais uma vez aqui aparece o MAI, aqui seria o tio, ó. Essas linhas aqui, creio que vocês estudaram em odonto, mas são linhas que vocês precisam revisar, que também são utilizadas como marcos de referência aqui em exames radiográficos de crânio e face, certo? Aqui, ó, todas essas linhas, elas partem do meato acústico externo para aqueles marcos que nós estudamos anteriormente. Ó, aqui, glabela, násio, acântio, mento, certo? Órbita também, que não aparece aqui, mas vamos lá. Primeiro aqui, começar de cima para baixo, certo? Que é a LGM, linha glabelo-meatal. Todos eles começam com a letrinha L, né, com a sigla L, porque o L vai abreviar a palavra linha, certo? Linha, primeira letrinha. Segunda letrinha vai ser referência à estrutura onde vai surgir essa linha, certo? Se é na glabela, é o G, certo? Se é no acântio, é o A. E a outra palavra, que é uma abreviação de 3 letras. A primeira letra, linha. A segunda letra, de onde parte essa linha. E a terceira letra, para onde vai essa linha. Todos eles saem da região anterior da face e vão de encontro ao meato acústico externo, certo? Então, sempre o final da palavra tem a ver com meato, né? Então, vem meatal. Começa com linha e termina com meatal. E se você conhece todos os marcos topográficos do crânio anteriormente, você não vai ter nenhuma dificuldade de estar aproveitando este conhecimento, certo? Vamos lá. Primeiro, linha glabelo-meatal. Sai da glabela para o meato acústico externo. Linha órbito-meatal. Sai do cantinho da órbita para o meato acústico externo. Líon, linha infra-órbito meatal, certo? Sai infra de baixo, órbito do olho para o meato acústico externo. LAM, linha acântio meatal, né? LM, linha lábio, que sai aqui da parte da comissura labial, né? Que o nosso lábio ele é formado por lábio superior e inferior, o que conecta os lábios é a comissura, né? Parte da comissura labial para o meato acústico externo. Opa, volta. Ou seja, LLM, linha lábio meatal. E a última linha que vem aqui do mento, ó, se a primeira letra primeira letra é linha, a última meatal, linha mento meatal. Muito fácil.
certo? Só para vocês terem uma noção de localização, né? Se alguma incidência vier com o protocolo falando de LGM, você sabe que o início da sigla quer dizer, faz referência à linha final metal. E o que é que tem de marco topográfico que inicia com a letra G? Glabela, então seria a linha glabelo-metal. É bem simples. E aqui, ó, a linha glabelo-alveolar, que é a linha que traça, que percorre todas essas linhas que partem da região anterior da face. Muito fácil, certo? E aqui o ponto de encontro, que é o meato acústico externo. Bem simples, são termos que vocês precisam ter ciência. Inclusive, já façam também aquele esquema de colocar o posicionamento de cada linha, vai traçando e coloca o conceito por extenso, que aí vocês conseguem ter um maior aproveitamento do conteúdo aqui exposto, certo? Pronto, basicamente, as principais estruturas que nós precisávamos ter ciência para adentrar sem maiores prejuízos de entendimento nos protocolos de crânio e face são essas, certo? Bem básicozinho, agora nós vamos para o slide. No slide nós vamos recapitular no início tudo aquilo que nós já vimos aqui como forma de revisão e começar os protocolos, certo? Vamos lá. Vou encerrar esse vídeo e aí logo em seguida eu vou estar disponibilizando para vocês o vídeo posterior.